No vídeo de hoje, 3 meses que a gente tá aqui. Meu Deus, lá é muito frio. Que esse era o minha maior expectativa. Será que eu vou conseguir? O que a gente queria tanto vir pro Canadá? 3 meses morando aqui no Canadá. Será que valeu a pena fazer essa mudança toda na minha vida? Quais foram as conquistas que eu conquistei e quais foram os meus maiores desafios? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Beatriz e eu moro há 3 meses aqui no Canadá. Especificamente, a gente mora em Moncton, que é uma cidade que fica aqui no Atlântico Canadense. E eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente completou 3 meses aqui e eu quis trazer para vocês como que tem sido esse período, né? Como que tem sido a questão do emprego, a questão da adaptação com o clima, com a língua, com a cultura canadense. E, né, eu tive muitos medos antes de vir para cá e muitas expectativas. Então, será que deu certo? O que será que está acontecendo por aqui? Então, gente, só para contextualizar um pouquinho, se vocês não conhecem a minha história, a gente morou durante 9 meses na Irlanda, né? E morando lá na Irlanda, a gente foi realmente para aprimorar o nosso inglês para depois vir para o Canadá. A gente achou que essa estratégia seria melhor do que a gente aprender, né, o inglês lá do Brasil, porque seria uma forma mais imersiva. E como eu tenho a cidadania europeia, né, a cidadania portuguesa, que foi graças a ela que eu consegui vir morar aqui no Canadá, eu consegui um visto de 2 anos de trabalho por conta da minha cidadania, que é um programa que o Canadá tem parceria com mais de 30 países ao redor do mundo, que é um programa que chama Working Holiday Visa. Tem um vídeo aqui no canal que depois que você terminar esse vídeo aqui, você pode assistir para entender um pouquinho mais sobre as regras desse programa, tá? Mas o que aconteceu? A gente foi para Irlanda em novembro do ano passado e em janeiro abriu as vagas para esse programa, a gente aplicou e fomos sorteados em maio. Então, a gente passou por algumas situações na Irlanda que fizeram a gente adiantar ainda mais o plano de já vir para o Canadá, né? Então, a gente passou esse período, conseguiu aprimorar o nosso idioma e a gente já tinha o interesse de vir para o Canadá. Por que a gente queria tanto vir para o Canadá? Eu e o Alan, a gente fez a nossa primeira viagem para o exterior em 2016, quando a gente conheceu Orlando. E naquele momento mudou assim nossa cabeça, deu um bom, sabe? Ver que a gente poderia viver outras experiências. Só que os Estados Unidos, né, é um pouquinho mais difícil de você conseguir documentação. E a gente começou a pesquisar outros países para morar. E chegamos ao Canadá e vimos que dentro da cultura canadense ela era um pouco mais parecida com a nossa do Brasil. Tinha algumas coisas que a gente gosta aqui, né, um pouco mais próximo dessa cultura e da qualidade de vida e das oportunidades que a gente teria aqui. Então, quando a gente começou a estudar e viu que tinha essa possibilidade do visto de 2 anos de trabalho, a gente identificou que o Canadá seria uma excelente opção para a gente poder vir, para criar uma família, para ter mais qualidade de vida, né? E aí, quando a gente decidiu vir morar aqui no Canadá, a gente fez algumas consultorias para definir a cidade que a gente viria morar, né? Então, a gente acabou escolhendo Moncton de uma forma bem estratégica. Aqui é uma cidade, como é menor, né, do que, né, obviamente, Toronto, Vancouver, a gente tem um custo de vida menor, né, para começar a vida por aqui. E aí, eu tinha, como eu falei no começo do vídeo, alguns medos, né, algumas expectativas, e é isso que eu quero trazer para vocês agora no vídeo. Sobre emprego, né? Porque esse era minha maior expectativa. Será que eu vou conseguir o emprego na minha área? Porque falam que o Canadá precisa de gente. Será que precisa mesmo? Então, como que foi? Eu tava bem ansiosa, porque a gente ficou esses 9 meses na Irlanda só aprimorando o inglês, então eu trabalhava como babá, e eu sempre trabalhei como bancária, né? Eu sou formada em administração, e eu queria muito voltar para a área. E aí, quando a gente chegou aqui, eu arrumei um primeiro emprego para a gente poder agilizar a questão do visto do meu marido, porque quem vem com o visto Working Holiday Visa, só você tem direito do visto de trabalho. E para você poder estender para o seu cônjuge, você tem que estar trabalhando aqui no Canadá,
Então eu consegui um emprego numa loja para resolver essa questão do Alan, beleza. E aí depois disso, como era um emprego sazonal, eu saí e falei pro Alan, vou tentar outro emprego. Gente, o que aconteceu? A gente chegou aqui em agosto, em setembro eu comecei a procurar emprego, só que empregos entry level, né, que a gente chama, que são empregos de mercado, empregos, né, entry level é um emprego inicial, né, empregos não tão qualificados. Eu tentei durante 3 semanas a conseguir um emprego desse tipo, para trabalhar em mercado, em lojas, coisas do tipo. E, gente, tá vindo muitas pessoas pra cá, pra Monton. E em setembro, tava com uma demanda muito alta de pessoas procurando emprego, porque muitas pessoas vieram pra cá pra iniciar o college, né? Que começa em setembro o curso. E alguns começam em janeiro, mas enfim. E aí eu não tava tendo sucesso. Eu fiquei 3 semanas procurando emprego, numa ansiedade que vocês devem imaginar. E foi bem diferente pra mim, porque lá na Irlanda era muito rápido. Eu saía do emprego, na outra semana eu já começava em outro. E comecei a ficar bem nervosa. E aí o Alan falou pra mim, cara, por que você não tenta alguma coisa na sua área? Aí eu falei, ai meu Deus, será que o meu inglês tá tão bom assim? E aí, gente, eu vou falar pra vocês, essa história que a gente escuta de que o Canadá precisa de gente qualificada é muito real. Em um dia, eu juro pra vocês, eu apliquei pra vagas em um dia pelo Indeed, na minha área. No dia seguinte, eu já recebi uma ligação pra trabalhar na minha área. Fui fazer a entrevista e eles me falaram, a gente precisa muito de pessoas que tenham faculdade, porque aqui as outras 2 pessoas que estão trabalhando lá na mesma função que eu estão para aposentar e eles não têm pessoas para substituir. Então, se você é qualificado, gente, o que vai te diferenciar, o que vai te dar o up de você conseguir uma vaga na sua área vai ser o seu nível de inglês. Então, por isso que é tão importante você se preparar para o inglês, né? E eu até tenho uma dica para vocês, eu tenho uma parceria com a Do Best English, que é uma plataforma de curso online de inglês, onde você vai conseguir aprender o idioma de uma maneira imersiva. Então, tem as aulas de gramática e também tem a forma de você aprender por meio de séries, de músicas, de livros. Então, eu sempre indico esse curso de inglês. Vou deixar aqui o link para vocês conferirem lá quando você terminar o vídeo. Então, assim, essa primeira expectativa que eu tinha, será que eu vou conseguir um emprego? Tipo, é uma cidade tão pequena, será que vai dar certo? Foi super melhor do que eu imaginei, porque, né, na real, procurando emprego na minha área, em um dia eu consegui. Então, foi muito além do que eu imaginava e isso, com certeza, foi uma das maiores conquistas que eu tive aqui no Canadá, que é conseguir um emprego de volta para minha área. O segundo ponto que eu estava bem ansiosa, com a minha expectativa lá em cima, era a questão do clima. Eu sou uma pessoa extremamente friorenta, sofri bastante lá na Irlanda, mas o que acontece? Lá na Irlanda a gente ficava muito exposto, né? Porque a gente não tinha carro, a gente só usava o transporte público e teve dias que eu esperava o ônibus não vinha, eu ficava mais de 40 minutos exposta, então passava muito frio. E aí quando a gente tava vindo pra cá, eu falava pra ela, meu Deus, lá é muito frio e tal. E agora a gente tá na época, né, a gente tá, se você tá assistindo esse vídeo tá sendo gravado no comecinho de novembro. Então aqui, o que acontece, gente? Muito certinho as estações do ano. Na semana que a gente entrou pro outono, foi assim, mudou automaticamente o clima, tava fazendo um calorão. E do nada, as temperaturas começaram a cair, começaram a chegar, tipo, no máximo 10 graus e tal. E essa semana a gente teve neve, foi a primeira vez que eu vi neve caindo, assim, a coisa mais linda do mundo. E eu ficava com muito medo disso. Como que eu vou sobreviver? Tipo, a gente pegou -6 essa semana. E eu falava, meu Deus do céu. Mas, gente, fiquem calmos. Primeiro que aqui as casas, elas são preparadas para o frio. Então, aqui você vai ter o aquecedor dentro da sua casa. Não é igual no Brasil. Gente, passava mais frio no Brasil do que aqui. Porque você vai ter o aquecedor, então sua casa sempre vai estar quentinha.
O seu emprego vai estar sempre quentinho quando você chegar. Quando você for nas lojas, é tudo sempre muito, sabe, preparado. Aqui eles são preparados para o frio. E as roupas também. A gente comprou algumas roupas térmicas lá na Irlanda, que a gente já tá usando aqui, né, nesses períodos. E se você aprender a se vestir, você não passa frio, né? Que é se vestir em camadas. Depois eu posso fazer um vídeo para vocês falando sobre isso. E o que eu falo? A questão da gente ter o carro, né? Que é uma diferença bem grande de você só passar frio da sua casa pro carro, do carro pro seu serviço. Então, essa questão do clima, graças a Deus, gente, é muito lindo ver a neve, é a coisa mais linda do mundo. No dia que caiu, eu ficava só querendo olhar pra janela, parecia que eu tava dentro de um filme e tal. E a questão do frio, a gente, se é bem se vestir, se protegendo, você consegue suportar, tá? Então, essa questão da minha expectativa de, meu Deus do céu, vou morrer de frio, graças a Deus deu tudo certo, porque aqui as casas são preparadas, você vai encontrar as roupas para te proteger e vai dar tudo certo. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o transporte. O que aconteceu? Eu tava com uma expectativa assim, será que eu vou conseguir tirar a carteira de motorista rápido? Como que vai ser? Porque lá na Irlanda, o prazo para você conseguir tirar uma carteira de motorista, na época que a gente tava lá, tá? Era de mais ou menos 1 ano. Tava demorando muito para você conseguir fazer o agendamento da prova. E aí, quando a gente veio para cá, eu falei, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir tão rápido a carteira de habilitação? Como que vai ser? Gente, vou falar para vocês. 3 meses que a gente tá aqui, os dois já estão com a carteira de habilitação canadense. Graças a Deus. E foi muito rápido, tá? A gente chegou, tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei todo o processo, mas o processo demorou, eu cheguei, fiz a prova teórica, passou 1 semana, você vai e faz o exame de vista. Aí você já pode agendar a prova prática, né? Pra gente que já dirigia lá no Brasil. E aí, em 2 semanas eu já consegui agendar a prova prática, fui, fiz a prova, reprovei a primeira vez. E aí, o que aconteceu? 1 semana depois eu já consegui remarcar, já fiz de novo e aí passei. Então, em 2 meses eu já consegui a carteira de habilitação canadense. E aí, o que aconteceu? A gente comprou o carro com a carteira de habilitação brasileira, porque aqui na província que a gente mora, isso é permitido, porque você consegue fazer o seguro com a carteira de habilitação brasileira. Tem uma seguradora que a gente conseguiu fazer. Eu vou deixar o contato aqui da Alessandra, que é a nossa corretora. E eles dão um prazo de 3 meses para você tirar a sua carteira de habilitação. Então a gente tava aqui, ó, né? Meu Deus, será que a gente vai conseguir? Como são os prazos? Será que vai dar tempo e tal? E em 2 meses eu consegui tirar minha carteira. A gente esperou eu finalizar o meu processo para depois o Alan fazer o teste dele prático. Por quê? Se eu tivesse reprovado, o Alan tivesse tentado fazer a prova e reprovado também, os dois iam ficar sem a carteira de habilitação. Porque aqui, na hora que você faz a prova, você tem que entregar a sua carteira, né? Então, era o nosso medo, o nosso receio. E por mais que eu reprovei a primeira vez e o Alan esperou, depois que eu passei, demorou 2 semanas para ele fazer o teste, em 3 meses a gente conseguiu os dois estar com a carteira de habilitação. Então, foi uma coisa, assim, ótima para nós. A gente já veio preparado financeiramente para comprar o carro. Tem um vídeo no canal que eu falo só sobre a compra do carro. Porque aqui em New Brunswick, a gente tem um sistema de ônibus, o ônibus passa na rua da nossa casa, só que o que acontece? São poucas linhas. Então, um percurso, quando eu trabalhava no shopping, quando eu ia de ônibus, eu demorava 50 minutos. De carro eu demorava 12 minutos. Então, assim, como são poucas linhas, ele faz muita volta, muita volta. Só que, assim, ele passa no horário certo, que você confere no aplicativo. Vou deixar o aplicativo aqui para vocês. Então, ele não é cheio, é super vazio o ônibus é limpo, ele tem aquecimento. Só essa questão, que são poucas linhas, né? Então, se você tá vindo para cá, até para New Brunswick, eu recomendo que você se prepare financeiramente para você ter um carro, tá? Eu não posso falar das outras cidades, né? Porque não é a minha realidade. Mas cada província, cada lugar que você for morar aqui no Canadá,
você precisa pensar um pouquinho sobre essa questão, se vale a pena você ter o carro, se dá para você viver só com transporte público. E para nossa realidade aqui em Monton, a gente precisou do carro, até porque o Alan trabalha à noite também, então não tinha como ele trabalhar de ônibus, porque as linhas de ônibus não vão até muito tarde, enfim. Então, sobre a nossa expectativa de conseguir ter um carro, graças a Deus deu tudo certo. A coisa que eu estava na expectativa era sobre o idioma. Como que seria, né, o inglês aqui no Canadá? Porque a gente cresceu ouvindo muita música americana, filme americano e tal. E a gente foi para Irlanda e a gente teve uma dificuldade com o sotaque irlandês. O sotaque irlandês é bem diferente, né? Uma vez eu falei que era um sotaque tipo britânico e comentaram aqui que não era britânico. Então, é mais puxado que o britânico, vamos dizer assim, sabe? Então, quando a gente chegou aqui, que a gente começou a conviver com os canadenses e tal, gente do céu! Pra mim, eles falam limpo, sabe? Eu consigo entender muito melhor o sotaque deles, o idioma deles. E quando eles percebem, né, que obviamente aqui é um país que tem muitos imigrantes, então eles têm muita paciência com a gente. Eu falo isso porque hoje eu trabalho numa área bem diferente de tudo que eu imaginei. Eu trabalho com uma área de construção, então tem algumas coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E eu trabalho só com canadense, e às vezes eu falo, gente, eu não tô entendendo. E eles são muito pacientes de te explicar, de tentar falar de outra maneira, sabe? Eles têm muita paciência com a gente que tá aprendendo o idioma, tá? E aí, o que acontece? Qual que era o meu grande desafio aqui em New Brunswick, que eu falava pra ela, meu Deus do céu, Alan, é a questão do francês, que vocês sempre me perguntam. Tem que ser bilíngue para conseguir os empregos aí em New Brunswick? E o que acontece? New Brunswick é a única província bilíngue do Canadá, tá? Por exemplo, aqui em Monton, a gente tem várias pessoas que falam francês também, só que quando a gente vai para Dieppe, que é uma cidade aqui do lado, que é onde fica o shopping que eu trabalhava, algumas pessoas só falam francês. Então, quando eu comecei a pesquisar algumas vagas de emprego em banco, que era a minha área no Brasil, muitas vagas de atendimento aqui pedem que você seja bilíngue. Então, se você já tiver um nível bacana de inglês, eu, Bia, estudaria um pouco francês, porque isso vai ser um diferencial para você. Claro que tem muitas vagas, né, de emprego que eles pedem só o inglês, graças a Deus, mas tem muitas vagas de atendimento que você tem que ser bilíngue, principalmente em call center. Eu fiz algumas entrevistas para call center e, gente, a maioria tinha que ser bilíngue. Então, eu ficava com muito medo. Meu Deus, Alana, mas lá será que tem que ser bilíngue? Será que eu vou conseguir? E, gente, deu super certo, só com o inglês. Mas, se você puder aprender o francês, vai ser um diferencial para eles. Na empresa que eu trabalho, o pessoal, eles falam os dois idiomas. Entre eles, às vezes, eles falam mais em francês. Alguns clientes, quando ligam, falam em francês, porque sabem que eles falam. Mas, como, né, eu só falo inglês, não teve problema nenhum pro meu chefe, quando eu falei pra ele. Até tenho interesse de aprender o francês um pouquinho mais pra frente. Mas era uma coisa que eu tinha muito medo e várias pessoas me perguntam, então quis trazer isso pra vocês sobre o idioma, tá? Então, é obrigatório aprender o francês para morar em New Brunswick? Não, não é obrigatório. Mas se você aprender, vai ser um diferencial, tá? Você consegue viver aqui só com inglês. Sobre os canadenses, eu sempre ouvi o pessoal falar que eles são super amigáveis, que eles são super receptivos e realmente eles são maravilhosos. A gente tem alguns vizinhos canadenses que foram super solícitos quando a gente chegou, perguntou se a gente estava trabalhando, até me indicou para algumas vagas de emprego. Todas as vezes que eles encontram a gente quando a gente tá passeando com a Mel, eles param para conversar, gente, param para conversar com você, para saber da sua vida, para saber como você tá. Então eles são muito amigáveis. Só que eu já percebi que eles não sabem falar não. Né? No meu emprego da loja aconteceu uma situação um dia que eu pedi pra minha chefe se eu podia fazer uma hora mais de almoço, porque eu precisava ir no banco resolver os negócios. E ela falou, vou ver. E aí ela pediu pra subgerente vir me falar não. Eles não sabem falar não, eles vão
rodear você para dar uma negativa. Outra coisa que eu percebi aqui, que eles são extremamente pontuais e eles odeiam atrasos, então toma muito cuidado, porque a gente é brasileiro, a gente sempre atrasa, e aqui eles não gostam disso, eles acham uma super falta de respeito você atrasar, tá? Tanto que eu vejo que lá no meu serviço 8 horas é a hora de entrada, 8 horas tá todo mundo lá, muito certinho com o horário. Eles são bem amigáveis, eu tinha uma expectativa positiva em relação aos canadenses e graças a Deus deu super certo, não tive problema nenhum. É sobre o lazer, porque era uma coisa que eu sentia muita falta na Irlanda. O nosso lazer na Irlanda era basicamente no shopping e em cinema, e era disso que a gente vivia. E aí, o que aconteceu aqui no Canadá? Graças a Deus, na cidade que a gente mora, a gente fez muitos amigos. Tem uma comunidade brasileira muito grande. No condomínio que a gente mora, tem vários brasileiros. E isso fez muito bem pra gente. Porque eu e o Alan já era acostumado no Brasil a ter esse negócio de ir na casa dos amigos, em fazer noite de jogos, noite de pizza, noite de fondue, tal. E era uma coisa que a gente sentia muito sozinho na Irlanda. Porque lá não tinha nem como a gente receber pessoas na nossa casa, né? E aqui a gente teve, graças a Deus, a gente na oportunidade de conhecer várias pessoas. A gente criou um grande vínculo de amizade, onde a gente um ajuda o outro. A gente sempre tá junto nos finais de semana e a gente tenta fazer coisas diferentes. Então aqui em Moncton, por mais que seja uma cidade do interior, cara, tem muita coisa pra fazer, tá? Eu vejo aqui. A gente tem um shopping, a gente tem um lugar que dá pra você jogar boliche, a gente já foi jogar sinuca. Aqui tá tendo agora a temporada de hóquei, então a gente foi lá assistir o jogo de hóquei. Tem vários parques pra você conhecer. Tem também vários restaurantes espalhados pela cidade, a gente já foi em alguns conhecer. Então, assim, em relação ao lazer, coisas pra fazer, aqui tem muita. Pra quem tem filho, tem muito playground mesmo. Tem a biblioteca lá no centro, que o pessoal sempre vai. E pra você que tá chegando, dá pra você ir lá usar o Wi-Fi grátis. Então, assim, tem bastante coisa pra fazer aqui em Moncton. Tô gostando bastante. Vamos ver como vai ser agora no inverno. Tô bem com uma expectativa lá em cima, né? Porque o inverno pra gente vai ser totalmente diferente de tudo que a gente viveu, né? Então, tem pista de patinação, vai ter essas coisas. Aqui perto tem em Sussex uma montanha que dá pra fazer esqui. Então, acredito que vai ser bem bacana, tá? Então, sobre o lazer, eu ficava bem receosa, que eu falava, mas lá parece um ovo, lá parece que não tem nada pra fazer. Mas graças a Deus aqui tem bastante coisa pra fazer. E tem essa comunidade de brasileiros que, gente, eu sempre falei, a melhor coisa é você estar próximo de brasileiros, que os brasileiros vão te ajudar. A gente acaba criando um vínculo bem bacana, porque são as pessoas que você vai passar as datas comemorativas, são as pessoas que vão te apoiar, que vão te dar uma dica, que vão te ajudar muito por aqui, tá? Outra coisa sobre a saúde aqui no Canadá. A gente aplicou para o Medicare assim que a gente chegou. Se você não sabe, no Canadá a saúde é pública, então a gente precisou aplicar para o Medicare. Como a gente estava na Irlanda, eles pediram que a gente comprovasse que a gente estava lá para poder pegar o Medicare sem fazer nenhum exame, porque como a gente aplicou para um Working Holiday Visa, eu fiz exames para conseguir o visto. Só que o do Alan a gente conseguiu aqui. Se você ainda não viu, também tem vídeo aqui no canal que eu expliquei como que a gente conseguiu o visto de trabalho do Alan. Ele não fez exame. E aí, quando a gente aplicou pro Medicare, eles perguntaram onde que a gente morava, a gente falou que morava na Irlanda, e eles pediram que a gente comprovasse, a gente conseguiu, óbvio, né? E aí, a gente conseguiu o Medicare em 2 meses e meio, né? Agora teremos a luta, porque falam que tá sendo bem difícil para conseguir o médico de família, porque é o médico de família que vai te acompanhar, né? Então, se eu tiver com algum problema, eu preciso agendar uma consulta com o meu médico de família, fazer uma consulta com ele. Se ele conseguir resolver, ok. Senão, ele vai me indicar para um especialista. Aqui não é igual no Brasil, tipo, quero ir na ginecologista, vou ligar no convênio e passar na ginecologista. Não, você tem que sempre passar primeiro no seu médico de família. Então, agora, chegou o Medicare essa semana, então eu preciso, né, vivenciar essa questão do Medicare para poder falar para vocês sobre a saúde. Mas foi super rápido, já consegui.
Agora, por exemplo, passei mal, preciso ir pro hospital, já posso ir porque eu tenho Medicare. Então é isso, essas foram as nossas conquistas e os nossos desafios durante 3 meses no Canadá. Valeu a pena? Posso dizer para vocês do fundo do meu coração que valeu muito a pena a gente ter tomado a decisão de vir pro Canadá. Tem sido um país que realmente está acolhendo a gente está tendo muitas oportunidades. Eu consegui voltar para minha área, a gente conseguiu já ter toda a nossa documentação em 3 meses aqui. A gente já tá habilitado, já tem Medicare, então muitas coisas boas aconteceram. Essa foi a minha experiência que eu quis compartilhar com vocês que estão pensando em vir pro Canadá, porque eu sei que o nosso coração fica cheio de inseguranças, é normal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo por aqui. E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscrever e ativar o sininho, porque eu trago conteúdos toda semana sobre a vida por aqui. E me seguir no Instagram, que é o @beincanada_, onde eu posto conteúdos pra vocês todos os dias da vida por aqui, tá bom? Então, um beijo pra vocês, eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!